Espiritismo sem mistério. Nós vimos antes, né, Solange, a pessoa que tinha desencarnado, que é como que ela está do outro lado, que aquilo tudo que comemoração dos mortos, finados. Isso. E logo depois, começa hoje... Agora vamos falar então sobre o retorno à vida corporal. Se você quiser buscar nos programas anteriores esse tema que a André acabou de falar, sobre a comemoração dos mortos, finados, uma série de coisas interessantes para você aprender. E hoje, já imaginou, hoje que nós estamos falando sobre o retorno à vida corporal, já imaginou você no plano espiritual, sabendo que você vai reencarnar? E no que você estará pensando? Será que você vai ter conhecimento daquilo que você vai enfrentar na sua nova existência? Será que você vai escolher as provas? Então, uma série de coisas que nós estaremos tratando hoje. E nós trouxemos uma pergunta desafio, que eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente na tela. É o slide número 15. Slide número 15, Fê. Veja só, você que está em casa, já vai pensando. Vai lá, Solange, Bom, lê eu tenho uma pergunta a pergunta aqui e você dá uma anotada aí, tá bem? Para você não esquecer. Seu corpo atual pode ter sido escolhido por você antes de nascer? Isso mesmo. Agora você está vendo aí na tela, olha, o seu corpo atual, esse que você está ocupando hoje, ele pode ter sido escolhido por você antes de nascer? Você acha que às vezes reclama do seu corpo, você acha ele estranho, ou ele meio torto, ou ele com algum defeito que eventualmente te faça se sentir assim, infeliz? Você já pensou que pode ter sido você que escolheu esse corpo? É isso mesmo. Então, é essa a pergunta. Você acha que você pode ter escolhido esse corpo que você está ocupando hoje? Essa pergunta é desafio. E como é que eles podem responder, Solange? Isso. E você pode participar entrando em contato conosco através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. E você também pode participar através do canal da TV Mundo Maior, seja no Facebook, seja também no YouTube, na área de chat, tá bem? Então mande as suas dúvidas também, não só a resposta, mas comunique-se conosco, porque nós estaremos utilizando as suas perguntas, as suas dúvidas, seja para respondermos hoje ou nos programas futuros, não é? Então, acho que de recados agora, é só. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Temos aí o primeiro slide, que você verá uma imagem que a gente costuma sempre colocar como uma inspiração, não é? O título da parte que vamos começar é o Retorno à Vida Corporal. E aí você vê um símbolo, não é? Como se o céu estivesse se abrindo, uma escada que é revelada pela luz que vem de lá, e a árvore da vida ali, simbolicamente, traduzindo um futuro corpo para o indivíduo assumir uma nova jornada no mundo físico. Isto tudo nós estamos falando de algo que nós já fizemos. Nós todos que estamos aqui, neste ambiente material, já passamos por isso. Já descemos do ambiente espiritual para pegarmos um corpo como aquela árvore representa. E é isso que nós vamos estudar nesse trecho do Livro dos Espíritos. E agora que você já está compenetrado do nosso assunto, nós vamos ao primeiro slide de hoje, que tem a pergunta inicial, a pergunta 330. Veja só. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Nós estamos do lado de lá. Estamos no plano espiritual. Nós somos espíritos errantes, conforme o Espiritismo nos explica. O espírito errante é aquele espírito que, não sendo puro, portanto, não mais precisando renascer, e não estando encarnado num corpo de carne, em qualquer mundo, está no plano espiritual esperando uma nova chance de renascimento, em qualquer lugar. Esse é o espírito errante. Então, nós estando no mundo espiritual, nós conhecemos a época em que vamos reencarnar. Os espíritos sabem que, eu estou aqui por mais uns 5 anos e depois eu vou reencarnar. Não, eu cheguei agora, eu vou ficar mais uns 45 anos aqui, depois eu vou reencarnar. Os espíritos conhecem esta época? É a pergunta que Kardec faz, começando este tema. E a gente vai ver agora, no slide seguinte, a resposta que ele obteve dos espíritos superiores. Vamos lá? Eles apressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima.
Sabem que devem retomar um corpo, como vocês sabem que deverão morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. É isso mesmo, veja só. Ele tem a certeza de que ele vai precisar voltar. Ele sabe que alguma coisa estará empurrando-o para uma nova etapa. Da mesma forma como um cego que não enxerga o fogo, sente o calor quando se aproxima da chama. Agora... E é interessante que ele diz meio que você sabe que vai acontecer, como nós sabemos que nós vamos nos desencarnar, nós vamos morrer, da mesma forma, no plano espiritual, nós sabemos que nós teremos que reencarnar, não é? E ele faz aqui, inclusive, uma menção à pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Isso mesmo. E você, então, com esta resposta, olha aqui para minha câmera. Isso. Com essa resposta, você já pode pensar que você também passou por este processo, não é? Você também esteve no mundo espiritual, esteve assim, com essa noção de que vai precisar retomar uma trajetória física. E da mesma forma como a Solange muito bem observou, nós estamos também esperando aquele instante de que o corpo vai fenecer como uma lei da natureza, mas nosso espírito continuará vivendo. Portanto, nós temos uma base constante, que é o mundo espiritual. Isso também já estudamos aqui, lá no começo do Livro dos Espíritos. Uma base de onde os espíritos saem e para onde os espíritos retornam. Imagina, Solange, que é alguma coisa semelhante a uma estação em que os mergulhadores precisam se preparar para descerem a uma missão no fundo do mar. E ficam naquele fundo do mar pelo tempo que precisam, conectados ao mundo exterior, que lhes dá respiração, que lhes dá a fonte de abastecimento, mas chega o fim da missão, eles voltam, eles sobem novamente e saem do mar e voltam para a sua base. É mais ou menos uma coisa que nos ajuda a entender essa realidade. Nós, portanto, enquanto estamos encarnados, estamos fora da base principal. Estamos momentaneamente distanciados daquele ambiente que é o primitivo, o originário, de onde nós viemos e para onde vamos voltar. E aí, Solange, o que acontece? Tem perguntas que Kardec continua a fazer para os espíritos. E você vai ver no próximo slide a pergunta seguinte. É a 330, pergunta A. Isso, é uma continuação dentro da mesma pergunta. A reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Ah, olha que interessante. Uma necessidade. A reencarnação é uma necessidade da vida espírita, da mesma forma que a morte é uma necessidade da vida corporal. Naturalmente o corpo vai precisar morrer, não é, Solange? Uhum. E a reencarnação? É preciso que o ser reencarne? É necessário, né? Se não fosse assim, nós estaríamos vivenciando experiências que não teríamos como colocar em provas, em exercícios. Essa mesma pergunta que Kardec está fazendo poderia ser feito assim. Em toda escola, chega o momento da gente fazer um exame, não é? Nós vamos ter que nos submeter a um exame. Em toda escola tem provas a serem feitas. Vamos acompanhar então a resposta do Livro dos Espíritos, Solange? Então, André, um pouquinho antes da resposta, Sim. eu lembrei de um trechinho que eu li aqui, ó, no Céu e Inferno. Posso passar para a turma? Isso. Rapidinho, bem rapidinho. Fala aí. Olha aqui, ó, no Céu e Inferno de Allan Kardec, eles falam o seguinte: a encarnação é necessária ao duplo progresso, ao progresso intelectual e ao progresso moral do espírito. Ao progresso intelectual, ela é necessária pela atividade que o espírito está obrigado a desdobrar no trabalho. Ou seja, a reencarnação é importante porque nós precisamos ter o progresso intelectual e o progresso moral. O intelectual
ele é exercido, esse progresso, através do trabalho. A gente é obrigado a trabalhar, a se desenvolver. E ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, ou seja, a convivência é importante para a gente desenvolver esse progresso moral. Então, acho que é isso que você tem. Você que está comentando a respeito da prova, quando a gente vem, a gente passa por essa prova e a gente precisa evoluir intelectualmente e moralmente. E nós precisamos da companhia de uns dos outros, porque é a maneira pela qual a gente é testado. Exatamente. E aí você já vê que a Solange e eu já respondemos praticamente o que os espíritos responderam a Kardec, que você vai ver no slide a seguir, que é a resposta dos espíritos à pergunta: a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Qual é a resposta que o slide número 5 nos apresenta? Vamos ver? Certamente é assim. É assim. Não é um casuísmo, não é de vez em quando. A reencarnação é um processo que acontece naturalmente, como a desencarnação acontece naturalmente. Agora, nesse mesmo slide que você viu aí, pode deixar ele na tela, por favor, Fernanda? Nós temos uma pergunta seguinte, que é uma pergunta interessante para todos nós também avaliarmos como nós estamos observando a vida física que estamos vivendo. Solange, nós já temos muitas participações nos nossos WhatsApps, nos nossos Facebooks, e daqui a pouquinho nós vamos começar a ler a participação de todos vocês. E você avisa seus amigos, ó, tá lá, o programa tá ao vivo. Convida, chama eles para participarem do nosso programa. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Veja aí o slide novamente, a pergunta 331 que Kardec faz aos espíritos. Veja aí na tela. Todos os espíritos se preocupam com o slide 5, essa é a resposta, o 5, o anterior. Aí, veja só, todos nós nos preocupamos quando vamos voltar, nós temos essa ideia, bom, agora eu vou me preparar, agora eu vou me organizar. Vamos ver o que os espíritos responderam já no slide seguinte. Pode pôr pra gente aí, Fernandinha. Existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. Com essa resposta, nós entendemos algumas coisas interessantes. Existem espíritos que não fazem nem ideia de que isso vai acontecer com eles, que nem pensam nisto. Agora, na verdade, alguns espíritos não compreendem o processo de voltarem à vida física. É claro que é natural que o não conhecimento, o não amadurecimento da sua noção de espírito faz com que ele não entenda o mecanismo do universo. Da mesma forma que um aluno da escola primária não entende o funcionamento do mecanismo da escola. Ele não sabe o que ele precisa fazer para passar para o outro ano. Ele não sabe qual é o grau de resposta educativa que ele vai precisar dar. Ele não sabe, ele não entende, ele só encontra a coisa pronta quando ele é matriculado pelo seu pai. Porém, com o passar do tempo, ele começa a compreender que a escola tem uma lógica, que ele precisa em cada bimestre conquistar um grau de resposta em termos de nota, ele precisa chegar ao fim do ano com um grau de capacitação que lhe garanta poder ir para o ano seguinte, que quem não consegue isso volta para o começo daquela mesma série. Aí ele já entende mais ou menos o funcionamento. Porém, nós vemos que existem espíritos que ainda não estão nesse estado até de compreensão. Porém, outros já compreendem. Por isso que ele diz, depende da natureza mais ou menos avançada do espírito. É claro que existem espíritos que compreendem a sua natureza. Nós fizemos aqui na TV Mundo Maior, e continuamos a fazer, e eu aproveito para responder, inclusive, uma pergunta do nosso querido Wagner Sanches Domingues, lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos o nosso programa Espírito da Letra.
Neste programa, nós estamos lendo as obras de André Luiz e comentando cada capítulo, cada frase, cada parágrafo. Nós já fizemos isso com o livro Missionários da Luz. Nesse livro Missionários da Luz, o capítulo 13º conta todo o processo reencarnatório de um espírito de mediana evolução, o espírito do Segismundo. E ele fala, antes de chegarmos a este processo de reencarnação, daquela preparação que os espíritos fazem em relação à sua futura casa física, ao seu futuro corpo, em que técnicos espirituais ajudam a planejar o mapa vibratório do perispírito que vai reencarnar, para transferir àquele futuro corpo determinadas marcas ou determinadas características próprias para que aquela reencarnação que está sendo planejada possa chegar a um termo positivo e a pessoa que está reencarnando tenha condições de vencer aqueles defeitos ou aquelas dificuldades que ela está lutando para superar. Então existem sim departamentos no plano espiritual em que são organizadas essas reencarnações. Portanto, o espírito que tem consciência disso, até mesmo, ele participa, ele tem essa maneira de agir. Porém, há alguns, aos mais rebeldes, estes não têm como participar. Eles são encaminhados pela lei do universo a um processo reencarnatório que eles não fazem parte. Eles têm que se submeter à ação daqueles espíritos tutores que organizarão estas realidades para eles. Portanto, esse momento do renascimento dependerá dessa consciência que o espírito tenha de que vai ser necessário voltar à vida física, ok? E aí, Solange? Nós temos várias participações. Vamos dar lá? Um oi para a turma? Vamos lá. Olha aqui que legal, ó. Pelo WhatsApp, nós temos a Catarina de São Paulo. Ah, desculpa, Solange. Eu falei do nosso querido irmão aqui, Wagner. Respondendo, né? E citei o nosso programa Espírito da Letra, e ele fez uma pergunta pelo WhatsApp dizendo assim: eu queria saber se vai continuar o Espírito da Letra com o programa nos domínios da mediunidade. Nós estamos preparando sim, Wagner. Será o próximo livro. Estamos preparando todos os capítulos, vamos começar já em breve a oferecer a vocês que estão acompanhando essa sequência. Então, muito obrigado pelo seu interesse e tenha certeza, nós fomos surpreendidos um pouco com essa questão dos bloqueios da pandemia aí, né? Mas estamos ativos, fazendo tudo necessário para que em breve este capítulo inicial nos domínios já possa inaugurar essa nova linda obra de André Luiz, ok? Muito obrigado pelo seu interesse. Bom, nós temos a participação da Catarina pelo WhatsApp. Catarina, boa tarde, André e Solange, queridos irmãos que tanto nos ajudam nesses dias difíceis de quarentena. Abraços, Catarina. Obrigado, querido, obrigado. Põe aqui na geral pra gente isso, por favor, assim a gente fala os dois ao mesmo tempo. A Elisa de Itanhaém fala o seguinte, ela já tá respondendo. Isso, a resposta dela, é de qual pergunta? De qual pergunta? Pergunta desafio. Se esse corpo que nós temos, fomos nós que escolhemos. Nós que escolhemos. Olha o que a Elisa disse. Ela falou assim, eu só não escolhi o cabelo. Ela escolheu tudo, menos o cabelo. Ela não escolheu. Quem sabe o cabelo tenha sido imposto, não é? Pelos nossos equívocos do passado, não é mesmo? Visto, ela não curte muito o cabelo dela. Mas tudo bem, isso acontece, é assim mesmo, Elisa. Nós temos agora pelo Facebook, não é, Solange? As participações da Andréa Daldi, lá de Franca. Zeusa José Cordeiro, boa tarde. Luiz Eugênio Lico, boa tarde a todos os amigos de Itu, São Paulo. Um abraço para a Andréia, para o Luiz Eugênio. O Claudinei Teodoro da Silva também nos saúda com o seu boa tarde. A Miriam Peger, faz tempo que a gente não ouve falar dela. Oi, Miriam, toda vez a gente está sempre com ela aqui. Ana Guedes, olá, Ana. Marta de Peta. Até os 40... ela também respondeu. Ela fala o seguinte, se ela escolheu o corpo dela antes de reencarnar, ela fala assim, até os 40 anos, talvez eu tenha escolhido. Depois, com certeza, não. Só se eu estivesse de fogo. A gente tem que conviver com o processo da degeneração natural da matéria densa. Então, a gente vai ficando com um corpo no começo, em que tudo é bonito, tudo é muito organizadinho, e depois do tempo vai fazendo o estrago, não é? E a gente tem que administrar isso, é uma maneira de amadurecermos também, não é mesmo? Mas obrigado, Marta, um grande abraço para você.
Temos aqui a Silene Rodrigues de Albuquerque. Muito obrigado pelos estudos. Um abraço para você, Silene. A Clarice Bergatoni... Miura. Boa tarde. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, que eu escolhi o corpo, não só o meu corpo, mas todas as situações a que eu me submeti nessa encarnação. É isso mesmo. Obrigada, Clarice, pela resposta. A Aparecida Andrade manda um boa tarde lá de Peruíbe e diz que o nosso programa lhe dá paz. Obrigado, querida. Um grande abraço também. A Helenice Lunelli Mela, ela também deseja um dia muito lindo e feliz. Temos aqui o Daniel de Goiânia, Solange, pode ler? Nós temos aqui uma pergunta que ele está fazendo. O espírito que tem uma missão importante antes de reencarnar, tem permissão para escolher as condições da sua volta à vida física? Gratidão. Boa pergunta. Essa pergunta, Daniel, nós estaremos abordando ao longo deste trecho de preparação para a reencarnação. Certamente, nós não vamos... Você não manda um filho para uma missão sem lhe dar condições de realizá-la, não é mesmo? Estas condições também o mundo espiritual oferece a todos os espíritos que estarão vindo à Terra por um período razoavelmente grande de exercício físico, para vencer certas dificuldades, para conquistar valores, e é importante que ele tenha os mecanismos para isso, não é mesmo? Mas nós vamos estudar isso com mais profundidade nas perguntas seguintes, tá bom? Nós também temos a participação da Maria Santos, ela está em Caicó, Rio Grande do Norte. Nossa, quanta gente, Solange! Legal, Albano Nilza, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, bela explicação. O Júnior pergunta, este programa passa em algum canal do YouTube? Passa no canal da TV Mundo Maior. Também nós temos no nosso canal da TV Alvorada Espírita, que também passa os programas anteriores. E olha, os programas anteriores, só os 2 últimos programas que fizemos, já são mais de 50 mil visualizações. Entre lá no canal do YouTube da TV Mundo Maior e você vai fazer parte dessa grande turma que está assistindo esses programas. Legal, nós temos também a participação da Maria, não fala da onde. Maria está dizendo que eu escolhi meu corpo sim, mas eu só errei na altura. Olha que interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão respondendo as perguntas. Todas estas coisas que você diz que errou, seja o cabelo, a altura, o tamanho, né? Representam o ponto frágil que nós precisaremos trabalhar com este corpo que tivemos. Então é importante que você compreenda que se nós estamos neste ambiente físico, biológico, é porque precisaremos dele para fazer algo de bom e que aquilo que nós não gostamos muito, muitas vezes representa o que nós tínhamos no passado e por causa disto nós erramos. Então, eu citei o caso do cabelo, não é? É muito comum que as pessoas cuidem muito do cabelo, que o cabelo seja um item da vaidade feminina e que, às vezes, por causa deste envolvimento vaidoso, a pessoa pode ter cometido determinados desajustes e envolvido pessoas com isso. Então, é natural que o ser humano que vai renascer e que perceba nele mesmo: eu era muito ligado no meu cabelo. Eu quero ter um cabelo que não seja tão bonito, tão perigoso. Ele mesmo solicita. E então, quando renasce, naturalmente aquele cabelo que não é aquela exuberância, aquela beleza que era no passado, você sente falta. Porque nosso espírito ainda está vinculado àqueles hábitos anteriores e a gente quer puxar aquele cabelão comprido e o cabelo não desce, né? Jogar o cabelão. Quer jogar o cabelão, charmoso. O cabelo não vai. Ele tá lá um cabelo mais difícil. Não, o cabelo tem o liso e tem o cabelo crespo. É um cabelo crespo, não é tão bonitão. Então isto é o quê? Ai, esse cabelo é horroroso. Veja só, pense nisso. Não é que você não possa trabalhar e melhorar o cabelo. Você pode, mas trabalhe o seu estado interior. Seja na altura, agradeça o corpo físico e aquela mesma debilidade que pode te incomodar representará para você uma restrição que não é nenhum alejume, não é nenhuma situação de debilidade física, que é muito mais grave. E ele vai te ensinar a ser grande como espírito, mais do que a ser grande como corpo.
É isso mesmo. Nós temos aqui ainda mais 3 participações da Eniete e do Davi Furtado. Excelente explicação, muita luz. Obrigada, Eniete e Davi. Pelo WhatsApp nós temos parabéns para vocês, que trazem paz num momento caótico, da Lúcia Vasconcelos. Lá ela é de Natal. Olá, Lúcia. E a Demilde, de Manaus. Depende, ele responde a pergunta, ou ela. Depende, em algumas situações não podemos escolher o nosso corpo, depende do nosso resgate. Também isso tem um componente importante, viu, Adenilde? É importante sim que a gente possa pensar a esse respeito. E é isso que nós vamos dar continuidade agora nas outras questões que o Livro dos Espíritos nos apresenta. A questão número 332, ela vai colocar, a Fernandinha ou o Oliver vão colocar para nós na tela. O espírito pode aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? É aquela história, né? O cara subiu no avião, tá de paraquedas, e aí quando abrem a porta do avião, ele fala, bom, ainda não. Pula, ainda não vou não, eu quero ficar um pouco mais aqui, eu não quero pular. Aí chega alguém por trás e dá um belo empurrão nele, joga ele no ar. Essa é uma solução prática, não é mesmo? Vai. É claro que em termos de reencarnação, isso não estará acontecendo em função do livre-arbítrio. Porém, os espíritos que exercem o livre-arbítrio podem voltar atrás, mas quem não está exercendo corretamente o livre-arbítrio, às vezes tem que ser empurrado mesmo, né? Que é a tal reencarnação compulsória. Agora, a pergunta que você viu aí é a 332. Põe para nós de novo, por favor. A 332, o espírito pode aproximar, ou seja, antecipar ou retardar o momento da sua encarnação? Vamos ver o que respondem os espíritos na resposta a essa questão? Vamos lá. Pode-se apressá-lo solicitando-o por seus votos. O que é votos aqui nesse caso, hein? O que são esses votos? Votos, neste caso, é aquilo que você pretende fazer. Você está precisando renascer, eu preciso renascer neste período, eu quero pegar esse trecho da evolução da Terra, eu preciso melhorar-me nesses defeitos que eu tenho, eu prometo que eu vou me esforçar bastante. É um comprometimento. Que você tem com aquela você tarefa. pode solicitar, e os espíritos, levando em consideração o seu desejo ferrenho, o seu desejo verdadeiro, podem autorizar que se antecipe o momento da sua encarnação. Pode ser. Agora, também, você pode retardá-lo se recua. Volta lá para o nosso slide, por favor. Olha lá. Pode também retardá-lo se recua diante das provas, pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. Então, se você estava preparado para renascer e naquele momento você viu abrir o avião, aquela porta para você saltar e você fala, não, agora não, eu não quero ir, eu tô com medo, porque para muitos espíritos voltar à superfície da Terra é um desafio. É uma coisa que é bastante... porque ele pode voltar a se equivocar, ele pode fazer coisas erradas, ele pode ter medo do que ele vai enfrentar de novo. E então ele pode se sentir assim, amedrontado. E ele pode recuar. É claro, ele não é uma máquina. Deus deu a ele liberdade. E se ele está fazendo isso, o que acontece? Ele adia o processo da reencarnação. Mas ele vai sofrer sim com isso, porque se a reencarnação é uma forma de ele poder se tratar, é a mesma coisa do indivíduo que tem uma situação que pode ser resolvida com uma cirurgia simples. E ao invés de ele entrar na mesa cirúrgica, ele tem medo do bisturi, tem medo da anestesia, e ele fica padecendo aquele mal pelo resto da vida, porque ele não quer fazer a operação. Então quem vai ser a vítima disso? É ele mesmo, não é? Então, essa é a explicação que os espíritos dão a respeito de se pode ou não adiar. E, nesse sentido, nós vamos para uma pergunta muito legal, a 333. Vai lá, Solange. Vamos lá. Vamos lá, Oliver. Vamos lá, Fernandinha, por favor. Slide 9. Se um espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos, na qual não tem ambição de se elevar,
poderia prolongar esse estado indefinidamente? Olha só, hein? Ai, tá tão aqui gostoso tá tão bom, frescor, gostoso. Eu já não tô no umbral, já tô aqui em nosso lar, eu vou lá no campo das águas, eu passeio, vou lá no campo da música, eu estudo, ai, que delícia. fico, né, pesquisando o meu passado. Ah, pra que voltar bom, pra né? aquela confusão, Com não é, certeza, Solange? né? Lá tem Nossa, conflito, tem aquele que planeta de prova e trabalhar, expiação. tem coronavírus, Nossa. tem o SARS, tem a dengue, chikungunya. Ah, eu vou ficar por aqui, que aqui a gente não tem nenhum vírus. Pode acontecer de um espírito que está se sentindo tranquilo, assim, sem problemas, assim, ficar feliz, no grau evolutivo em que ele se encontra. Ele fala assim, não, tá bom assim, pra que mais, né? Não O povo precisa, na Terra né? costuma dizer assim, é melhor pingar do que secar, né? Já tá bom, já tá pingando, pra que eu vou querer mais? Vai que eu vou pra Terra e aí eu faço alguma bobagem, me atrapalho, acabo fazendo o que não devia, daí eu tô em pior condição do que é que eu tô agora. Esse espírito pode prolongar o seu estado lá no plano espiritual indefinidamente, ou seja, ficar lá, passa outro na frente, passa outro na frente, passa outro, que nem pessoa que dá o lugar frente, dele na né? fila, né? Pode ir no seu lugar, não precisa não, eu vou depois. Nossa, é tanta gentileza. Pode ir fazer isso indefinidamente. Vamos ver a resposta no slide seguinte, vamos lá. Slide 10. Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. É o seu destino. Esta é uma das demonstrações mais claras de que, dentro das leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontraremos uma lei que é superior à lei do livre-arbítrio, ao direito de você escolher o que você quer, a lei de liberdade. Você é livre para escolher todas as coisas, onde está o seu livre-arbítrio. Porém, existe uma lei que é superior a esta, que é a chamada lei do progresso. Porque você estará obrigado a progredir pela força das coisas, se não for pela força da sua vontade. Portanto, você pode adiar um pouco, pode postergar um pouco, mas necessariamente você precisará retomar um corpo, porque é a lei do progresso que o impõe. Esta é uma necessidade. Todos devem se elevar. Esse é seu destino. E isso acontece também com as comunidades. Essa elevação acontece com os mundos, não só com as pessoas. Acontece com o princípio inteligente, acontece com os espíritos, acontece com os planetas, acontece com todo o universo, o processo de progresso. Por isso é que, para sempre, você não pode dizer que não vai evoluir. Essa é uma realidade que é importante que todos nós nos lembremos. E agora, nós temos mais uma pergunta. Eu não sei se há algum retorno aqui da TV do estúdio não está funcionando. Mas tudo bem, nós estamos fazendo adiante o estudo da pergunta número 334. Vamos lá, slide 11. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? A união, vocês estão vendo aí na tela a pergunta 334. A união do corpo com a alma é predestinada ou é só no último momento, no momento de renascer, que ele faz a escolha? Já existe uma programação? Vamos ver o que os espíritos responderam na questão número 334. Vamos ver a resposta no slide número 12. Vamos lá. O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então você entende que aquilo que nós havíamos comentado, de que você já imaginou se os espíritos precisassem fazer corpos rapidinho, porque agora vai ter que nascer esse. Onde tem um corpo sobrando, corre lá e põe o espírito naquele corpo. No último momento. No último momento. Nada é assim. Nada funciona desse jeito no universo. Nós vamos fazer uma pequena viagem, nós planejamos tudo, não é mesmo?
Então, também nessa condição, o corpo que vai ser utilizado por aquele espírito já está sendo organizado para aquela missão que ele vai realizar. Ninguém renasce assim sem ter o que fazer. Todos renascem com uma tarefa a realizar. E é isto que é importante que todos nós nos lembremos. Nossa atividade no mundo físico vem com a garantia de que nosso organismo possibilitará que aquilo que nós programamos possa ser cumprido, né? Agora, nós vamos para... E nós temos várias participações. Mas antes, vamos já fazer a pergunta final. A pergunta final, que é do slide seguinte. Slide 13. Isso. É exatamente a pergunta do nosso desafio. Vamos Vai lá, Solange, fala aí. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Essa é a pergunta desafio, se você prestar bem atenção. E agora a gente Lembrando, antes de responder, que se você chegou agora, você pode enviar sua resposta para o WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Escreva pra gente, envie sua resposta, envie perguntas também, porque nós estaremos comentando daqui a pouquinho. Então, o espírito pode escolher o corpo antes de reencarnar? E aqui nós vamos ver muitas das explicações que as pessoas deram. Vamos ver a resposta e assim depois a gente vai comentando tudo que todo mundo respondeu. Vamos lá? Vamos ver na tela a resposta dessa questão 335. Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso, se vence os obstáculos que nele encontra. Mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Então, nós podemos solicitar, e é a bondade divina que vai autorizar. E aí entram os méritos de cada um, ou as dificuldades que cada um tenha, para ter que enfrentar essa situação. Portanto, nem sempre o que a gente pede é o que a gente consegue. Mas sempre que a gente tenha merecimento, o mundo espiritual leva em consideração, antes da nossa encarnação, aquilo que nós estamos precisando para melhorar o nossa evolução aqui na Terra. E nós temos um exemplo aqui bonito, André, de uma internauta que dá um depoimento. Ó, o Ocinelli fala o seguinte, ela não diz de onde é, Ocinelli Ginha. Apesar de ter nascido de lábios leporinos e fazer tratamento cirúrgico, 8 tratamentos cirúrgicos e ortodontia, meu tratamento durou 34 anos desde que nasci. Tive alguns apelidos maldosos na infância, mas nunca dei muita importância. E a vida foi fluindo, e minha mãe sempre me repetia que eu nasci para ser feliz e que eu seria tudo o que eu quisesse ser. Eu acreditei nisso e sou grata a Deus por tudo, principalmente por minha mãe querida. Isso mesmo. Muito bonito, Alcinelli. Veja que coisa Parabéns. linda, não é? Você tem aí no exemplo da Alcinelli o exemplo daquilo que nós estávamos dizendo. Nós às vezes renascemos com algum problema para enfrentar essas questões e nos tornarmos melhores, compreendendo os outros, mas enfrentando com as tecnologias que a vida nos oferece essa dificuldade para vencer. Por que Deus nos deu a inteligência para termos cirurgias plásticas corretivas, para termos tratamentos de saúde? É para a gente morrer? Não, é para que a gente pudesse enfrentar as dificuldades, desenvolver nossa vontade. E é este o objetivo da reencarnação. Muito obrigado, viu, Ocinelli? Um grande abraço para você e obrigado por nos contar esse pedacinho tão lindo da sua vida. Isso mesmo. Já tem um aqui bem, olha, otimista. Gostei muito. Meu nome é Edson. Eu estou muito satisfeito com o meu corpo, pois já completei 70 anos e continuo bonito. Ah, bravo! Não fala aqui o Edson mesmo. Só. Gostei de ouvir, Edson. Isso é muito bom, Edson. A autoestima é fundamental para a gente ter saúde. Por isso que nós não podemos nos deixar levar por todos esses problemas, este temor, este medo. Não! Se você vai lá no livro Evolução em 2 Mundos, nós fizemos uma palestra que lemos este capítulo do coronavírus mental. Você vai ver que a saúde do corpo, lá no último capítulo do Evolução em 2 Mundos, a saúde do corpo depende do equilíbrio do espírito, basicamente. Então é isso que você está fazendo. Nós não temos muito tempo. Antes de a gente terminar Gostaríamos de ler eu o nome gostaria de de todos, mas chamar não dá. você para amanhã. Amanhã, lá na TV Alvorada Espírita, no Facebook da TV Alvorada Espírita, nós teremos uma live. Nós vamos fazer uma live a partir das 15 horas.
Você entra no facebook.com/TV Alvorada Espírita. Nós estamos convidando você para participar conosco. E você vai poder fazer essas perguntas que fez aqui, nós não pudemos responder, e outras, com a finalidade de ocupar bem o tempo desta reclusão e aprendermos juntos. Então, não se esqueça, avise as pessoas que você gosta para que elas possam estar lá no facebook.com/TV Alvorada Espírita amanhã. Não é aqui na Mundo Maior, vai ser na nossa TV de Campinas, a TV Alvorada Espírita. Agora, nós temos aqui a saudação da Lúcia Vasconcelos. Várias participações. Temos a Exilma de São Carlos, ela adora o nosso programa. A Andréa Daldi, que também faz uma pergunta, o benefício dos tratamentos estéticos. É isso, acabamos de responder aqui, Andréa, obrigado. Um abraço para o Dunga, da Vila Maria, o José Andrade, que também gosta do nosso programa. O Davi Furtado, que a Solange já citou aqui. Isso. Quem mais, Solange? Não, então, não tá vindo para mim todos esses. Mas, nós temos aqui a Jucinelli. A Jucinelli diz que tem 125 pessoas assistindo ao vivo. É a Ocinelli, é a mesma Jocinelli, né? Isso. Então é Jocinelli, que bom. Ocinelli, que bom. Um abraço para todos os 125 Isso. que estão com ela. Muito obrigado, Jocinelli. E muitos aqui, nós temos a Maria Becker, em Colônia, na Alemanha. A Rita Pacheco de Araraquara, os ensinamentos que vocês nos passam são maravilhosos. É a doutrina espírita, não somos nós não, viu? A gente aprende lindas coisas com ela. Muito obrigado, Rita. João Xadá Júnior mandou umas 2 perguntas. Você pode perguntar amanhã, João, porque não vai dar para responder hoje. Se a moratória existe. Isso, sim, tem outra aqui embaixo. Nós vamos ver depois a esse respeito. Entre amanhã na nossa live, João, por favor, lá no facebook.com/TV Alvorada Espírita, e a gente vai ter mais tempo para responder. Nós temos uma alegria tão grande de ter todos vocês. Vocês podem voltar lá no YouTube da TV Mundo Maior, onde nossos últimos 6 programas já estão disponibilizados. E você pode ser parte daqueles que estão assistindo, que estão compartilhando, porque é sem mistério que nós falamos do Espiritismo. Porque não precisa de mistério para ele. Não é, Solange? É isso mesmo. Nós agradecemos a participação de vocês, o que nos deixa muito feliz. E nos vemos amanhã, lá na TV Alvorada Espírita, no Ao Vivo. Às 15 horas, em 15 horas, lá no Facebook. Ok. Grande abraço. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau.